Boa noite a todos, eu sou Noite. Matheus Gasparini, sou fellow do primeiro ano da retina aqui da Unicamp e hoje eu vou falar sobre as retinopatias associadas às doenças sistêmicas. Mais especificamente, eu vou falar sobre a retinopatia hipertensiva, a retinopatia nas hemoglobinopatias, nas coagulopatias e, por fim, vou falar um pouco do que se sabe até hoje da retinopatia associada à Covid-19. Na semana que vem, o Armand vai complementar minha aula falando um pouco da retinopatia nas doenças reumatológicas. Então, começando pela retinopatia hipertensiva, a hipertensão arterial sistêmica é definida como um aumento sustentado da pressão arterial sistólica e ou diastólica. E ela é muito frequente no mundo, acometendo mais de 1 bilhão de pessoas, sendo que 30 milhões só no Brasil. E como todo mundo que já sabe, a gente vê desde a faculdade de medicina, desde antes, na verdade, a gente já é um conhecimento geral, que ela causa doenças em diversos órgãos e sistemas, como, por exemplo, o sistema cardiovascular, ela também ocasiona declínio cognitivo, doença renal e também doença oftalmológica, mais especificamente doenças no segmento posterior dos olhos, retinopatia, coroidopatia e neuropatia óptica. Vamos começar então falando da mais famosa delas, da mais comum também, que é a retinopatia hipertensiva. Ela foi primeiramente descrita no finalzinho do século XIX por esse senhor, Robert Marcus Gunn, que, a título de curiosidade, ele também foi responsável por apresentar um sinal neurooftalmológico, que é a pupila que leva seu nome, a pupila de Marcus Gunn, mais conhecido também, né, no nome nosso querido DPAR, e também ele foi responsável pela descrição do fenômeno de Marcus Gunn, que é essa ptose palpebral que se altera com os movimentos mastigatórios. Tá? Deixa eu colocar o apontador aqui, pronto. E como que essa retinopatia hipertensiva ela acontece? A gente vai ter uma hipertensão arterial sistêmica sustentada e com isso vai haver uma pressão aumentada no lúmen no interior dos vasos, inclusive nos vasos da retina, tá? E o nosso organismo, de uma maneira compensatória para haver uma autorregulação do fluxo, o nosso organismo acaba fazendo um vasoespasmo e uma vasoconstrição, ou seja, há um estreitamento das arteríolas da retina, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Reparem que as arteríolas estão muito mais finas do que as vênulas. Isso caracteriza a fase vasoconstritiva da retinopatia hipertensiva. Com o tempo, essa pressão aumentada no interior dos vasos, de modo sustentado, vai levar o quê? Vai levar um remodelamento desses vasos, por meio de um espessamento da camada íntima, uma hiperplasia da camada média e uma degeneração hialina. E isso vai caracterizar a fase esclerótica da retinopatia hipertensiva. Então, na fase esclerótica, a gente já vai ter remodelamento vascular. Na fase vasoconstritiva, vai ser mais um mecanismo de autorregulação do fluxo. Tá? Fase esclerótica não, vai ter remodelamento vascular. E como que ele vai ser visível para nós oftalmologistas? Ele vai ser visível através de alguns sinais, como opacificação da parede arteriolar, então as artérias em fio de cobre, em fio de prata, e também os cruzamentos arteriovenosos patológicos. E caso a gente tenha um pico pressórico, um aumento agudo da pressão arterial, a capacidade do endotélio vascular de fazer a barreira hematorretiniana interna pode não ser capaz de manter esse sangue dentro do interior dos vasos. Isso pode levar à fase exudativa da retinopatia, que é uma perda da integridade dessa barreira hematorretiniana interna e se manifesta por meio de exudatos duros, manchas algodonosas e hemorragias intrarretinianas. Tá? Então, as três fases fisiopatológicas da retinopatia hipertensiva são a vasoconstritiva, a esclerótica e, por fim, a exudativa. Mas é importante a gente saber que essas fases não necessariamente são sequenciais, seguem essa ordem. A gente, por exemplo, pode ter um paciente com uma fase vasoconstritiva e aí, por um pico pressórico, por exemplo, uma paciente, uma gestante com pré-eclâmpsia, ela pode ter uma hipertensão muito elevada, de maneira aguda, e pode ir direto para a fase exudativa, sem passar pela fase esclerótica, sem passar pelo remodelamento vascular, que é uma característica mais crônica, indica uma certa cronicidade dessa hipertensão. Tá? Outra característica importante é que as alterações da fase exudativa são bastante inespecíficas. A gente olha, então, exudatos duros, manchas algodonosas, hemorragias intrarretinianas, a gente tem que pensar também em outras condições que causam essas alterações, até inclusive de maneira mais comum, como, por exemplo, a retinopatia diabética. Outro exemplo, a retinopatia por radiação. Além disso, a retinopatia primária, a microangiopatia pelo vírus HIV. Então, existem outras condições que vão causar lesões similares à fase exudativa da retinopatia hipertensiva. A gente tem que ficar atento a esses diagnósticos diferenciais. Tá? E, então, quais são os sinais clínicos dessa retinopatia hipertensiva? Como eu já comentei, o estreitamento arteriolar,
Fisiologicamente, as arteríolas são, de fato, mais estreitas do que as vênulas na retina. Elas têm, geralmente, um diâmetro de 2/3 do diâmetro das veias, mas aqui, esse diâmetro essa relação não é respeitada. A gente vê que as arteríolas são muito mais finas do que as veias, tá? Lembrando, aquela fase vasoconstritiva da retinopatía hipertensiva. Geralmente é um estreitamento difuso, generalizado. Agora, já indo para alterações escleróticas, para arteriosclerose das artérias, a gente vai ter os cruzamentos arteriovenosos patológicos. Lembrando que na área dos cruzamentos, a arteríola e a vênula vão compartilhar a camada adventícia. Então, a artéria, como vai estar mais enrijecida, mais dura, vai acabar alterando a anatomia da veia que vai cruzar com ela. Tá? Então, essa veia a gente vai ver um sinal na veia, através do cruzamento arteriovenoso patológico, tá? O endurecimento, o enrijecimento da arteríola. E pode se manifestar de 3 maneiras principais. A primeira delas é o sinal de Salus, que ele consiste na mudança do trajeto da vênula no cruzamento. Então, a gente até pode brincar um método mnemônico, é o S do Salus, parece um S. Outro sinal clássico é o sinal de Gunn, que é um afilamento da vênula tanto antes quanto logo após o cruzamento. E, por fim, o sinal de Bonnet, que é uma dilatação da vênula a montante, porque o sangue tem dificuldade de passar na região de cruzamento, ele acaba acumulando a montante. Então, aqui à direita tem uma imagem de retinografia. Aqui na região peripapilar, a gente consegue ver os 3 sinais. Aqui o sinal de Bonnet, essa dilatação a montante, o sinal de Salus, que é a alteração no trajeto da vênula, e o sinal de Gunn, que é um estreitamento tanto antes quanto após o cruzamento arteriovenoso. Tá? Outro sinal clínico, né, aquela opacificação da parede arteriolar, também indica uma hipertensão mais sustentada, mais crônica, e pode se manifestar como arteríolas em fio de cobre. A gente pode ver bem aqui as arteríolas em fio de cobre seguindo esse trajeto. E quando a maneira... Só um momento. Aconteceu alguma coisa? Opa, perdão. Alô? Estão me ouvindo? Alô? Tudo certo, Matheus. Perfeito, tá certinho. Pareceu o Mengão lá, mas tá certo. Opa, perdão. A gente vai ter as arteríolas em fio de prata, que vão ser uma pacificação mais significativa dessa parede vascular. E quando existe uma hipertensão de modo mais agudo, mais agudizado, a gente vai ter as manifestações da retinopatia exudativa, que a gente falou que são inespecíficas, e se manifestam como exudatos duros, manchas algodonosas, microaneurismas e hemorragias intrarretinianas. Quando essa elevação é muito intensa, a gente pode ter, inclusive, edema de disco óptico. Acredita-se que seja por uma encefalopatia hipertensiva que ocasiona esse edema de disco óptico, e é um sinal de uma hipertensão maligna muito grave. Como que a gente vai classificar essa retinopatia hipertensiva? A gente vai classificar, existem diversas formas de classificação, mas eu vou falar aqui de 3, das 3 principais formas, tá? Então, a primeira delas, a mais clássica, é a classificação de Kai-Fagner-Barker, de 1939, já tem mais de 80 anos, mas continua ainda bastante atual. Também vou falar da classificação de Shy, da década de 50, e por fim da classificação de Wong-Mitchell, que é uma classificação um pouco mais recente, já do século 21, de 2004. Tá? Então, começando pela classificação de Kai-Fagner-Barker, apenas revisando, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu essa classificação, já conhece essa classificação desde a época da faculdade, que a gente acaba estudando quando a gente fala de hipertensão arterial e lesão de órgão-alvo. Então, ela é dividida em 4 graus. Primeiro grau, há um estreitamento arteriolar discreto, generalizado. Já no grau 2, você começa a ter aquelas alterações escleróticas. Então, você tem a alteração do reflexo, né? Fio de cobre, fio de prata, e a presença, surgimento dos cruzamentos arteriovenosos patológicos. Já no grau 3, a gente vai ter já alterações da fase exudativa, como hemorragias intrarretinianas, exudatos duros e manchas algodonosas. Por fim, no grau 4, aquele que a gente falou do edema de papila associado a alterações do grau 3. Indo para a classificação de Shy, ela é interessante porque ela divide as alterações em mudanças hipertensivas e mudanças arterioscleróticas. Então, cada uma dessas mudanças, cada uma dessas alterações vai ter 4 graus. Então, primeiro eu vou falar das mudanças hipertensivas, depois das mudanças arterioscleróticas. Quais são as mudanças hipertensivas? O grau 1, a gente vai ter um estreitamento arteriolar. No grau 2, a gente vai ter um estreitamento arteriolar maior e algumas áreas de constrição focal. No grau 3, a gente vai ter aquela retinopatia exudativa, já com exudatos, hemorragias e manchas algodonosas. E no grau 4, a gente vai ter o edema de disco. Então, essas mudanças hipertensivas. As mudanças arterioscleróticas também vão ter 4 graus e vão se referir às alterações, como o nome já diz, né, da mudança, né, da esclerose da parede dos vasos. Então, grau 1, você vai ter um aumento do reflexo arteriolar, porém sem configurar cobre ou prata. No grau 2, cruzamentos arteriovenosos patológicos já vão estar presentes.
No 3, arterilas em fio de cobre. E no 4, arterilas em fio de prata. Agora, indo para o século XXI, para a classificação de Young-Mitchell, já de 2004, ela vai simplificar um pouco a classificação e ela vai dizer o seguinte para a gente. Ela vai falar, a retinopatia hipertensiva ela pode ser leve, moderada ou grave. O que ela faz? Ela basicamente pega os 2 primeiros graus da Kay-Fagner-Barker, que são o grau 1 e o grau 2, e ela coloca dentro do bolo da retinopatia hipertensiva leve. Ela pega o grau 3 e coloca como moderado. E o grau 4, com edema de papila, ela coloca como retinopatia grave ou maligna. E por que o Wong e o Mitchell fizeram isso? Eles quiseram simplesmente colocar o nome deles na classificação? Na verdade, não. Eles fizeram uma publicação que conseguiu associar essa classificação a um risco cardiovascular sistêmico. Mais especificamente, eles viram que pacientes com doença leve vão ter uma associação apenas modesta com risco de AVE, de acidente vascular encefálico, doença coronariana e morte. Pacientes com doença moderada já vão ter uma associação mais forte com risco de acidente vascular encefálico, déficit cognitivo e morte por doença cardiovascular, ao passo que pacientes com doença grave, maligna, já com edema de papila, vão ter uma forte associação com risco de morte, é um caso muito grave. Tá? Então, eles conseguiram associar essa classificação com risco cardiovascular sistêmico, por isso eu achei interessante trazê-la aqui para a aula de hoje. Como que a gente vai tratar a retinopatia hipertensiva? A gente vai tratar a doença de base, que no caso é a hipertensão. A gente vai fazer isso através de uma alimentação balanceada, exercícios físicos regulares e também a utilização de medicamentos antihipertensivos. Lembrando que se a gente estiver diante de um paciente com uma pressão arterial muito elevada, acima de 220 por 120, e a gente observar no fundo de olho um edema de papila, uma retinopatia hipertensiva grau 4, a gente vai estar diante de uma hipertensão dita maligna, que caracteriza, por definição, uma emergência hipertensiva, que é um pico pressórico associado à lesão de órgão-alvo. Vai estar havendo lesão de órgão-alvo, no caso a retina e o nervo óptico. E o tratamento, agora, a gente como oftalmologista tem que saber que a gente não pode simplesmente liberar esse paciente e falar, o senhor tem que procurar um cardiologista. Não, a gente tem que prontamente orientar o paciente a procurar imediatamente um pronto-socorro para poder fazer uma redução agressiva da pressão arterial, porque a gente está vendo lesão de órgão-alvo naquele momento. E com o uso de antihipertensivos intravenosos, como por exemplo nitroprussiato de sódio. Tá? Mas cuidado para não reduzir demais a pressão arterial, porque também esse paciente ele pode estar acostumado a níveis pressóricos mais elevados já. Se a gente reduzir muito, de maneira muito rápida, a gente pode provocar isquemia de órgãos vitais. É claro que esse é um assunto mais para plantonistas de emergência, de pronto-socorro, cardiologista, mas é importante também eu colocar aqui na aula que frente a um paciente com esse quadro, a gente tem que levá-lo ao pronto-socorro imediatamente para poder fazer uma redução agressiva da pressão arterial. Agora eu vou falar um pouco da coroidopatia hipertensiva e como que ela vai se manifestar. Geralmente, os pacientes que apresentam coroidopatia hipertensiva, eles vão ter um aumento agudo da pressão arterial. E geralmente esse aumento agudo ele acontece quando a hipertensão arterial não é uma hipertensão primária. Geralmente existe uma causa por trás dela. Então, seja um paciente nefropata, seja uma gestante com pré-eclâmpsia, seja um paciente que acabou de descobrir ou que ainda vai descobrir um feocromocitoma produtor de catecolamina. Então, alguma coisa vai estar ali que vai levar a um aumento muito agudo e elevado da pressão arterial. Isso vai ocasionar uma necrose fibrinóide das arteríolas da coroide. Tá? Se as arteríolas da coroide vão estar entrando no processo de necrose, a gente vai ter uma perfusão inadequada da córeo capilar. E quem que nutre o EPR? É a coroide, não é? Então, a gente vai ter uma isquemia do EPR como consequência dessa necrose fibrinóide das arteríolas da coroide. Tá? E essa isquemia do EPR vai se manifestar clinicamente por meio de alguns sinais clássicos, como, por exemplo, as manchas de Elschnig, que são zonas de hiperpigmentação circundadas por halos hipopigmentados. Tá? Então, essas são aqui uma imagem mostrando as manchas de Elschnig. Outro sinal clássico são as estrias de Sigrist, que elas também vão representar a isquemia do EPR, mas aqui elas vão seguir um trajeto mais linear. Tá? Elas vão respeitar o trajeto das artérias da coroide subjacente. Então, aqui a gente consegue ver uma imagem mostrando estrias de Sigrist e aqui outra imagem com estrias de Sigrist já hiperpigmentadas. Outra alteração que pode acontecer é o triângulo, embora um pouco mais raro, o triângulo de Amalric, que vai ser uma zona triangular de isquemia da coroide e do EPR, evidenciada aqui numa retinografia colorida e aqui ao lado numa angiofluorescenografia. Alguns pacientes podem ter uma isquemia generalizada do EPR. Se a gente lembrar na anatomia e na fisiologia da retina, a gente sabe que uma das funções, dentre várias, uma das funções do EPR é uma função de bomba metabolicamente ativa. O que é essa bomba
que essa função de bomba vai fazer? Vai manter o espaço subretiniano seco, sem fluido. Tá? Então, o espaço entre a retina neurosensorial e o EPR ele tem que ser seco. E o EPR faz isso através de uma bomba metabolicamente ativa. Quando você tem isquemia do EPR, você perde essa função de bomba do EPR e você vai ter o desenvolvimento de líquido nesse espaço subretiniano que caracteriza o descolamento seroso da retina. A gente pode ver aqui nessa retinografia um DR seroso bilateral, um paciente com coroidopatia hipertensiva, e aqui nessa imagem a gente também pode ver um DR seroso bilateralmente manifestado na tomografia de coerência óptica. Lembrando que um paciente com coroidopatia hipertensiva, né, na verdade com pico pressórico, ele pode ter tanto um DR seroso bilateral, quanto também um edema de papila, né, aquela retinopatia hipertensiva maligna, grau 4. Então, esses pacientes, quando chegam na urgência, às vezes, eles têm que fazer também diagnóstico diferencial com outras condições. O que pode dar também DR seroso bilateral e edema de papila bilateral? A fase aguda da doença de Vogt-Koyanai gerada. Então, é um diagnóstico diferencial para alguns casos de coroidopatia hipertensiva também. A gente já viu algumas vezes na urgência esse raciocínio diagnóstico por trás de alguns casos, tá? Agora, indo para a neuropatia óptica hipertensiva, só vale a pena ressaltar, né, que é uma lesão de órgão-alvo no nervo óptico, a gente já falou dela, a retinopatia hipertensiva grau 4, é uma hipertensão maligna por definição e, consequentemente, uma emergência hipertensiva. Então, além das lesões que a hipertensão arterial pode causar diretamente no segmento posterior, ela também pode aumentar o risco de outras doenças no segmento posterior. Ela pode ser um importante fator de risco para oclusões venosas retinianas, para oclusões arteriais retinianas, para macroaneurismas arteriais retinianos e para noia não arterítica, neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, que tem como um dos principais fatores de risco a presença de hipertensão arterial sistêmica. Indo agora para a retinopatia nas hemoglobinopatias, eu vou falar aqui principalmente da doença falciforme, mas eu também vou dar uma palhinha em talassemias. Então, começando pela doença falciforme, a hemoglobina A é a hemoglobina mais presente na população adulta rígida. Tá? Mais de 95% da hemoglobina nos adultos rígidos vai ser hemoglobina A. E ela vai ser composta por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Mas em alguns indivíduos, o que acontece? Vai acontecer uma mutação na cadeia beta. Vai haver uma troca do ácido glutâmico por valina na posição 6 da cadeia beta. Isso vai fazer com que haja uma alteração, uma mudança na conformação dessa molécula. E a hemoglobina A vai passar a se chamar, por causa dessa mutação, hemoglobina S. E qual que é o problema? A hemoglobina S, quando ela é exposta a situações de hipóxia e de acidose, ela se deforma. Ela fica com um aspecto de foice, similar a uma foice. É o aspecto falciforme. É por isso o nome da doença falciforme. E essas hemácias deformadas, por causa da hemoglobina S, elas têm, como essa imagem abaixo mostra, elas têm uma dificuldade de passar pelos vasos, principalmente os vasos mais finos da circulação terminal. Isso vai levar a um fenômeno de vaso-oclusão nesses pacientes com doença falciforme. Existem várias doenças desse espectro da doença falciforme. A mais famosa delas é a anemia falciforme, que é uma hemoglobinopatia SS, quando o indivíduo herda os 2 alelos S. Quando ele herda um alelo só, seja do pai, seja da mãe, ele vai ter uma hemoglobinopatia AS, também chamada de traço falciforme. E ele pode também ter uma condição chamada de hemoglobinopatia SC, quando ele herda um alelo S de um dos pais e um alelo C. O que é esse alelo C? É uma mudança do ácido glutâmico por lisina, e não por valina, mas muda por lisina. Aí forma a hemoglobina C, e aí dá esse aspecto de hemoglobinopatia SC. E outros podem ter uma doença mista, uma doença falciforme com também um traço de talassemia, de beta-talassemia associado. Tá? A doença falciforme ela é muito comum em países africanos e também na Índia. E acredita-se que isso seja por uma questão de seleção natural desses indivíduos, uma vez que já se viu que o traço falciforme ele gera uma certa proteção à malária, que é uma doença endêmica nesses países da África e também na Índia. No Brasil é também uma doença bastante comum, é um dos países que mais tem essa doença falciforme no mundo, sendo que 60 a 100 mil estima-se que de brasileiros sejam portadores de algum dos tipos de doença falciforme. Como que ela vai se manifestar nos olhos? Ela pode dar, em casos raros, um infarto orbitário. O que é isso? Nada mais é que uma vaso-oclusão de artérias da órbita que vão ocasionar um quadro por edema secundário, um quadro de síndrome orbitária aguda, que tem risco, em casos graves, em um edema muito importante, de síndrome compartimental. E a conduta, nesses casos, é tratar a crise vaso-oclusiva
e casos graves e refratários a esse tratamento clínico, devem ser submetidos ou deve-se avaliar a realização de descompressão orbitária. É muito comum até a gente ver pacientes com doença falciforme, a gente faz a biomicroscopia, o exame da lâmpada de Fenda, e a gente observa essas alterações na conjuntiva. Os vasos da conjuntiva podem ter um aspecto de vírgula ou de saca-rolhas. Pode ser um sinal aí de que esse paciente seja portador de doença falciforme e um auxílio no nosso diagnóstico clínico. Outra manifestação interessante, inclusive uma publicação desse ano do New England Journal of Medicine, desse caso, pode haver uma vasoclusão das arteríolas radiais da íris, das artérias radiais da íris, e pode levar a uma atrofia ariana secundária. Essa imagem eu achei muito bonita, resolvi colocar aqui também. E uma coisa que todos devem ter ouvido falar já é a questão do ifema nos pacientes falciformes. Cuidado com o ifema em paciente com doença falciforme. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, as hemácias falciformes, elas são aquelas hemácias deformadas, elas têm dificuldade em passar por alguns locais, inclusive pelo trabeculado, que é onde o humor aquoso é drenado. Então, se você tem uma obstrução da drenagem do humor aquoso pelas hemácias falciformes, você vai ter uma tendência maior a uma elevação da pressão intraocular, em caso de ifema. E qualquer elevação da pressão intraocular, mesmo que pequena, mesmo que modesta, pode causar nesses pacientes uma oclusão da artéria central da retina, que é um quadro catastrófico. Tá? Então, muito cuidado aí, para qualquer elevação da pressão a gente tem que agir, a gente tem que intervir. E a gente vai usar, claro, hipotensores, mas cuidado também. Não utilizem inibidores da anidrase carbônica, evitem. Tá? Por exemplo, a cetazolamida, o Diamox, evitem esses comprimidos, porque eles geram um quadro de acidose que podem precipitar uma falcização, tanto na região ocular quanto também sistêmica. Então, cuidado no uso desses inibidores da anidrase carbônica. Frente a qualquer sinal de que vai haver um aumento da pressão, de que aquele ifema não está resolvendo, a gente tem que considerar de modo precoce uma lavagem de câmara anterior nesses pacientes. Tá? Então, muito cuidado com o ifema em pacientes com doença falciforme. Indo agora para o segmento posterior, um achado que pode acontecer é a formação das estrias angioides, que são rupturas radiais da membrana de Bruch que vão sair do disco óptico. E elas, alguns já sabem, outros acho que ainda não. Existe um acrônimo que a gente usa para poder gravar algumas das principais causas de estrias angioides, que é o acrônimo PETSI. Então, P de pseudoxantoma elástico, E de síndrome de Ehlers-Danlos, aqui P de doença de Paget dos ossos, S de sickle cell anemia, anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, e I, a principal causa, claro, causa idiopática, né? Como não pode deixar de ser na retina. Então, aqui só para vocês ficarem cientes de que a anemia falciforme e as outras hemoglobinopatias são causas de estrias angioides. E agora vamos para a manifestação mais famosa e mais clássica, motivo da aula de hoje, a retinopatia falciforme. Ela pode ser dividida de três maneiras. Ela pode ser não proliferativa, ela pode ser proliferativa ou ela pode desenvolver uma maculopatia falciforme. Vamos começar falando das alterações da retinopatia não proliferativa. Uma alteração clássica é a hemorragia em Salmon-Pett, que ela se desenvolve adjacente a uma área de oclusão capilar, e ela é uma hemorragia que está logo na retina interna, logo abaixo da limitante interna. Então a gente vê muito bem nessa imagem aqui uma hemorragia em Salmon-Pett. Nessa outra imagem aqui, na região inferior, a gente pode ver uma hemorragia em Salmon-Pett. Observe que ela está nas camadas internas da retina. E aqui em cima a gente vê essa alteração amarelada. O que é isso? Isso aqui, essa alteração amarelada, era uma hemorragia em Salmon-Pett que sofreu um processo de reabsorção e ficou apenas um depósito de hemosiderina. E a gente chama essa alteração de pontos iridescentes. Então, outra manifestação da retinopatia não proliferativa é a presença de pontos iridescentes. São as hemorragias que foram absorvidas e ficou apenas hemosiderina nas camadas internas. Além disso, outra alteração é a lesão em Black-Sunburst, uma alteração clássica também. Acredita que seja uma hemorragia que desceu para as camadas externas, gerou uma reação no epitélio pigmentado da retina, uma reação de hipertrofia e hiperplasia, além de uma migração de pigmento, e forma essa lesão clássica. Mas quando a gente pensa em retinopatia falciforme, a primeira alteração que vem à nossa mente é a alteração da neovascularização em Sifan. Então, eu coloquei aqui duas imagens para ilustrar, uma imagem de retinografia colorida, são neovasos na periferia, e aqui ao lado uma angiofluorescinografia mostrando um leakage por meio dos sifãs, e eles recebem esse nome Sifan porque Sifan é coral em inglês, e aqui a comparação como realmente parece muito um coral. Por que eles acontecem? É simples de entender. A gente tem fenômenos vasoclusivos, vão gerar uma isquemia retiniana, um upregulation de fatores proangiogênicos, com a consequente formação de neovasos. Tá?
Características interessantes do Sifan, eles têm classicamente uma artéria nutridora e uma vênula de drenagem, e eles são mais comuns em regiões de cruzamento arteriovenoso. E onde na retina eles têm mais cruzamento arteriovenoso? É na região temporal superior, certo? Então, por isso eles vão ser mais comuns na região temporal superior, mas eles podem acontecer na periferia dos 4 quadrantes. E outra característica muito interessante é que eles sofrem frequentemente, não é raro a gente ver isso, um Sifan branco. O que é isso? Esse Sifan branco é um Sifan que, por fenômeno vasoclusivo repetido, ele sofreu um processo de autoinfarto. Mesmo sem tratamento, ele acabou regredindo o neovaso e ficou só essa área de fibrose, que é o famoso Sifan branco, por autoinfarto. Até 1/3 dos casos podem sofrer esse processo de autoinfarto. Um número muito maior do que, por exemplo, o neovaso na retinopatía diabética. Em relação à prevalência, aqui é um dado interessante que todo ano cai em prova, também é importante, que os pacientes com hemoglobinopatia SC têm o maior risco de retinopatia proliferativa, tá? Não é a anemia falciforme. A anemia falciforme é raro ter retinopatia proliferativa, apenas 3% dos casos. Na SC, não, 33%. Tá? Então, um risco bem maior de retinopatia nesse paciente. O paciente conhece beta-talassemia 14%, e no traço falciforme a ocorrência de doença proliferativa é rara. Não é impossível, mas é rara. E existe uma classificação de Goldberg, que já tem 51 anos, mas continua muito atual, que ela divide a retinopatia falciforme em 5 estágios. O estágio 1, oclusões arteriolares periféricas. No estágio 2, já vai ter anastomoses arteriovenosas na periferia. O estágio 3 já vai ser aquele estágio clássico do Sifan, do neovaso. E os estágios 4 e 5 vão ser complicações. O estágio 4 vai ser o HV, hemorragia do humor vítreo. E o estágio 5, descolamento de retina, seja tracional, seja misto, né? Componente hematogênico associado. Então, apenas a título de ilustração, esse paciente aqui, dessa imagem, ele tem essa zona aqui grande de oclusão arteriolar periférica. E aqui a gente já pode ver, mostrado pela seta, áreas de anastomoses entre as artérias e as vênulas na periferia. Então, esse paciente aqui já é um paciente com estágio 2. Por que ele não é estágio 3? Porque não tem líquido nesse exame de anjo. Não tem líquido, tem apenas uma anastomose. Ao contrário desse aqui. Esse paciente aqui, dessa anjo, já mostra que já tem um líquido na periferia, já tem extravasamento de contraste, definindo neovascularização pré-retiniana do tipo Sifan, estágio 3 de Goldberg. O estágio 4, uma complicação, hemorragia vítreo, e o estágio 5, descolamento de retina. Quando a gente vai tratar, as indicações de tratamento são quando o Sifan for grande, for elevado, quando ele crescer rapidamente. Então a gente está com um paciente no nosso consultório, documentou o Sifan, ele voltou meses depois, o Sifan está bem maior. Opa, ele está crescendo, talvez seja melhor tratar. Paciente com Sifan bilateralmente, ou paciente com hemorragia espontânea, começando a formar aquela HV, aquela hemorragia, é melhor a gente tratar. É claro que, se a gente observar um paciente, isso é muito comum na Unicamp, a gente observa um paciente, a gente vê, esse paciente talvez não tenha condições socioeconômicas de poder manter um segmento adequado, de fazer um segmento oftalmológico regular, a gente tem, ou de tratar a doença sistêmica de modo adequado também, a gente tem que intervir mais precocemente e fazer tratamento já quando a gente observa qualquer indício de lesão proliferativa. O tratamento basicamente é laser. É fotocoagulação a laser na retina periférica que vai estar isquêmica. Fazer com cautela, os livros falam para fazer com cautela esse laser, tá? Não usar energias muito altas, porque existe um risco de rotura retiniana, especialmente na base do Sifan. Caso o paciente tenha uma complicação, HV que não melhore, ou então um DR que também seja tracional ou misto, a gente tem que partir para uma intervenção cirúrgica, uma cirurgia vitreoretiniana, e alguns cuidados são importantes desse paciente. Primeiro, a gente tem que garantir hidratação e oxigenação do paciente, porque durante o ato operatório, porque senão ele pode precipitar, se estiver desidratado, estiver com falta de oxigênio, ele pode ter uma crise de falcização, uma crise vasoclusiva durante a cirurgia ou logo após o procedimento. Tá? Então, a gente tem que garantir hidratação e oxigenação. Cuidado também com o uso de gases na cirurgia. Então, a gente vai fazer uma vitrectomia com gás, tem que tomar cuidado porque o gás ele pode aumentar a pressão intraocular no pós-operatório precoce, e isso pode predispor, como a gente já falou, oclusão da artéria central da retina. E o terceiro cuidado, a gente também já comentou, é evitar acetazolamida, evitar inibidores da anidrase carbônica nesse paciente pelo risco de falcização. E os anti-VEGF, eles têm lugar? Teoricamente, eles têm sim um papel, porque é feito uma upregulation de fatores proangiogênicos para formar o neovaso, então agentes antiangiogênicos seriam eficazes sim. Só que ainda faltam estudos na literatura que deem uma evidência para a gente de que eles são uma boa monoterapia. Tá? Existem apenas alguns relatos de casos, séries de casos, mas falta ainda um estudo grande e de uma boa qualidade metodológica para comprovar
uso dos anti-VEGF como monoterapia. Eles podem ser usados, claro, como terapia também pré-operatória. Então, a gente vai fazer uma cirurgia nesse paciente, a gente pode fazer um anti-VEGF alguns dias antes para poder facilitar o ato operatório. E um conceito que todos os residentes têm quando a gente pensa em retinopatia falciforme é doença periferia. Então, ó, neovaso, CIFAM, periferia, doença periférica, vou olhar a periferia, mas a gente tem que tomar cuidado, e muitos residentes não sabem, é que também existe um risco aumentado de maculopatia falciforme, é dela que eu vou falar agora. E ela é mais comum do que muitos pensam, ela comete 30% a 45% dos pacientes. Existem alguns fatores de risco, tá? Então, ao contrário da doença proliferativa, que é mais comum na SC, a maculopatia parece ser mais comum na SS. Alguns estudos colocam a hemoglobina, a anemia falciforme como fator de risco, outros estudos falam que não há evidência ainda para dizer isso, então é um pouco controverso, tá? O tempo de doença também é um outro fator de risco, quanto mais tempo de doença, maior o risco. A gravidade da doença periférica, a não utilização de tratamento de quelante de ferro e o baixo nível de hemoglobina fetal. E a gente pode ver como que vai funcionar, o que vai acontecer na maculopatia. Fenômenos vasoclusivos vão gerar uma isquemia repetidos, né? Vão gerar uma isquemia crônica nos plexos capilares da retina. E geralmente essa isquemia vai gerar, como ela é crônica, ela vai causar um afilamento das camadas da retina. Geralmente na mácula temporal. Por que na mácula temporal? Porque é uma circulação é uma zona de circulação terminal. Os vasos são mais finos, mais propensos a fenômenos vasoclusivos, e é uma zona também de, como a circulação terminal, em inglês é watershed zone, é uma zona onde você tem menos vasos de anastomose ali para poder suprir essa região caso haja um infarto. Então pode acontecer afilamento da mácula nasal? Pode, mas o mais comum é afilamento da mácula temporal, que é aquele sinal da depressão macular, que já foi descrito também por alguns autores. Sinal da depressão macular na mácula temporal, um sinal de maculopatia falciforme. Os pacientes eles podem não se queixar nem de baixa acuidade visual. Quando a gente faz a tabela de Snellen, de acuidade visual central, ela pode estar 20/20, 20/25, sem queixas, assim, mas eles podem ter escotomas paracentrais, que podem dificultar leitura e algumas atividades, também restrição de sensibilidade ao contraste. Doutor, minha visão está até boa, mas à noite ela piora, em ambiente mal iluminado, isso pode ser já um sinal de que ele está desenvolvendo essa maculopatia. E existem alguns relatos também de maculopatia aguda, famosa PAN, maculopatia média aguda paracentral. A gente associa muito a PAN, e com razão, a doenças cardiovasculares, que vão levar a uma oclusão na microcirculação ali na mácula. Mas, em pacientes mais jovens, inclusive, a gente tem que também ficar de olho na doença falciforme como causa de PAN. Falando agora rapidinho sobre as talassemias. As talassemias elas são um defeito quantitativo na síntese de hemoglobina. Então, se você tem um defeito na síntese de hemoglobina alfa, das cadeias alfa, desculpa, a gente vai ter a alfa-talassemia e a síntese na cadeia beta, beta-talassemia. Dependendo do grau desse defeito, ela pode ser menor, uma talassemia intermediária, ou maior, que é a major. A mais comum de dar alteração na retina é a beta-talassemia, tá? E ela pode dar alterações retinianas de duas formas. Então, aqui é importante a gente ter em mente. O que eu quero ressaltar aqui? Ao contrário da doença falciforme, a talassemia não está associada à retinopatia proliferativa. A neovaso, nada disso, tá? Quando você tem um paciente com talassemia com neovaso, com neovascularização, a gente tem que pensar em S-beta-talassemia, então uma doença mista, falciforme com talassemia. Talassemia pura não está associada com doença proliferativa, tá? Ela pode ter duas manifestações retinianas principais. A primeira delas, essa aqui, é uma síndrome que vai simular o pseudoxantoma elástico. Então, o paciente pode desenvolver pele em casca de laranja, as estrias angioides, lembrar que o pseudoxantoma é uma daqueles doenças do acrônimo da Pepsi que eu falei, e também drusas de nervo óptico. Então, vai ser um paciente que vai ter cara de pseudoxantoma elástico, a gente vai fazer os testes laboratoriais e vai se surpreender, vai descobrir que o paciente, na verdade, tem uma talassemia. E outra alteração descrita também, comum nesse paciente, é a presença de tortuosidade vascular aumentada. Aproveitando o gancho, vou falar um pouquinho sobre a retinopatia por quelante de ferro, mais especificamente pelo mesilato de deferoxamina. É um quelante de ferro que pode ser usado via intramuscular ou via intravenosa. Ele pode dar algumas alterações retinianas no seu uso prolongado, uma degeneração pigmentar na mácula e ou no equador, atrofia de EPR e maculopatia em alvo, bullseye. Então, ele é uma das causas de maculopatia em alvo, dentre várias outras. E qual exame é bom para ver EPR? É a autofluorescência. Então, a autofluorescência é um exame sensível para esses pacientes, para poder fazer o diagnóstico e o segmento precoce desses casos. Tá? Então, aqui mostrando uma retinografia colorida e ao lado uma autofluorescência, evidenciando áreas de hipoautofluorescência, EPR morto, e hiperautofluorescência, EPR
em sofrimento na mácula. Agora, falando rapidamente das retinopatias nas coagulopatias, o tema que eu vou entrar agora é um tema bem mais controverso. Tá? É um tema que existem muito menos estudos de boa qualidade metodológica. O que eu quero dizer com isso? Existem casos, existem associações descritas, mas não existe ainda uma comprovação muito forte, tá? Que eu vou falar a partir de agora. Então, começando pela coagulação intravascular disseminada, a CIVD, como a gente já aprendeu também durante a faculdade, já viu alguns casos, CIVD vai ter um evento pró-inflamatório sistêmico muito grave, então um trauma, uma queimadura, sepse, uma neoplasia grave. Isso vai ativar o sistema de coagulação de maneira muito intensa, e quando você tem os fatores de coagulação ativados, a gente vai ter uma predisposição aqui, trombose. Só que ao mesmo tempo, eles vão estar ativados, os fatores de coagulação vão estar ativados e vão estar sendo consumidos. Cada vez que eles são usados, eles são consumidos. Eles não conseguem ser repostos a tempo. Então, vai haver um consumo desses fatores, uma diminuição dos níveis de fatores de coagulação e a predisposição também à hemorragia. Então, a CIVD, o paciente com CIVD, ele pode ter tanto manifestações protrombóticas quanto também manifestações hemorrágicas. E nos olhos isso não é diferente. Você pode ter complicações isquêmicas, exudativas e hemorrágicas, tanto na retina quanto na coroide nesse paciente. Então, o Atlas do Januzzi, ele ilustra muito bem um caso de um paciente com CIVD apresentando múltiplas áreas de isquemia retiniana e líquida, então uma manifestação isquêmica. Agora, esse outro caso mostra uma complicação hemorrágica com hemorragias intrarretinianas e hemorragias pré-retinianas no paciente com CIVD. Já a púrpura trombocitopênica trombótica, PTT, ela é causada por uma deficiência da enzima DAMPT 13, que vai aumentar o nível de fator de von Willebrand na circulação e vai predispor uma agregação plaquetária. Essa agregação plaquetária aumentada vai gerar algumas complicações sistêmicas, então uma anemia angiopática, presença de trombos na circulação e trombocitopenia. E tudo isso, em última análise, vai levar a um aumento de risco de isquemia periférica nos tecidos, isquemia tecidual. 14 a 20% dos casos vão ter manifestações oculares. Então, esse relato de caso aqui também, esse caso publicado, descrito no Atlas do Januzzi, é um paciente com púrpura trombocitopênica trombótica apresentando manchas algodonosas, lembrando que manchas algodonosas são infarto da camada de fibras nervosas, e hemorragias intrarretinianas em ambos os olhos. Tá? Agora, falando das trombofilias, as trombofilias elas são condições que podem ser tanto hereditárias quanto adquiridas. Tá? Existem várias trombofilias, o que elas têm em comum? Elas vão dar um estado de hipercoagulabilidade. E a gente bem sabe, todos sabem muito bem, que a hipercoagulabilidade é um dos fatores da tríade de Virchow, que é uma tríade que predispõe à trombose. Então, teoricamente, paciente com trombofilias, faz sentido, eles vão ter um aumento de risco de trombose sistêmica e também retiniana. Então, há um risco potencial de oclusões venosas retinianas. Mas alguns hematologistas, eles até colocam isso um pouco em questionamento. Porque ainda não há aquele, como eu já falei, não há estudos ainda que evidenciem isso de maneira forte. Tá? Mas existem já alguns relatos, como a gente vai ver alguns casos, por exemplo, esse caso aqui do Januzzi, no livro dele, mostrou uma deficiência do fator 5 de Leiden, evidenciando o paciente com essa trombofilia, apresentando oclusão da veia central da retina. Já esse outro caso é um paciente com deficiência da proteína C, evidenciando também uma oclusão venosa. E aqui eu resolvi colocar também um caso de um paciente com hiperhemocisteínemia. Por quê? Porque a hiperhemocisteínemia é uma exceção nas trombofilias, uma vez que ela aumenta o risco de trombose tanto venosa quanto também arterial. Quando a gente fala de trombofilia, geralmente elas dão aumento da trombose venosa, mas a hiperhemocisteínemia também pode causar aumento da trombose arterial, como a gente pode ver nesse caso, uma oclusão de ramo arterial da retina. E agora, por fim, para finalizar a aula, eu vou falar um pouquinho do que se sabe a respeito da retinopatia associada à Covid-19. Covid-19, como a gente já sabe, é uma doença infecciosa que ela pode predispor um paciente a um estado pró-trombótico, principalmente se o paciente tiver alguns fatores de risco. Se o paciente tiver várias comorbidades, ou se ele for um paciente idoso, um paciente obeso, ou se ele tiver uma infecção grave com necessidade de admissão e acompanhamento em UTI e lesão pulmonar grave. Tudo isso vai aumentar o risco de haver fenômenos tromboembólicos. Por quê? Porque vai haver mais citocinas inflamatórias, elas vão levar a uma inflamação e uma lesão endotelial. Lembrando, lesão endotelial é um dos fatores daquela tríade de Virchow, e com isso, fenômenos tromboembólicos. A gente já tem algumas descrições na literatura com relatos de caso, então esse caso publicado na Índia em 2020, um paciente com Covid-19 que manifestou oclusão venosa retiniana. Aqui um outro caso publicado numa revista indiana já em 2021,
mostra um paciente com COVID que desenvolveu uma oclusão da ciliorretiniana e também PAN, maculopatia aguda média paracentral. Só que para não ficar só nos relatos de caso, a gente precisava de um estudo com um grau de evidência maior. Então foi publicado em setembro do ano passado um artigo de revisão que englobou 31 estudos e um total de 1.373 pacientes, sendo 972, quase 1.000 com COVID e 401 pacientes do grupo controle. Tá. Será que esse estudo ele conseguiu achar uma associação entre COVID e alguma doença retiniana, alguma lesão retiniana? Ele achou que os pacientes com COVID tinham uma associação com um aumento de microangiopatia retiniana, de até 8,3 vezes maior essa chance de ter essa microangiopatia, manifestada na forma de manchas algodonosas, hemorragias intrarretinianas e um aumento da tortuosidade venosa. Então, houve sim uma associação entre COVID-19 e microangiopatia retiniana. E alguns pacientes fizeram a CTA e viu-se que no ACTA, nessa análise subgrupo, viu-se que havia uma redução da densidade vascular parafoveal e um aumento da ZAF, da zona vascular foveal, denotando já um certo grau de maculopatia pela COVID-19. Então, aqui ilustrando um dos casos incluídos nesse artigo, é um paciente evidenciando essa microangiopatia pela COVID, é claro, uma microangiopatia leve. Aqui perto do disco a gente pode ver uma área de isquemia da camada de fibras nervosas, de mancha algodonosa, e aqui hemorragias em chama de vela, na região superior da mácula. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse estudo tem muitas limitações. Primeiro, ele englobou artigos muito heterogêneos entre si. Então, alguns artigos tinham paciente com COVID muito grave, outros artigos com uma forma leve, uma forma ambulatorial de COVID, um segmento ambulatorial sem necessidade de internar. Então, houve muita heterogeneidade entre os estudos em relação à gravidade da doença e também ao tempo de segmento oftalmológico. Alguns estudos, a documentação oftalmológica foi feita no 10º dia, outros estudos fizeram no 30º dia. Então, fica difícil comparar estudos tão heterogêneos entre si. Essa é até a autocrítica do próprio trabalho. Outra crítica muito pertinente é que ele incluiu apenas estudos de caso controle. Ele não incluiu estudos de coorte, tá? Até porque não há literatura esse tipo de estudo, né, na COVID-19. E a gente sabe, em estatística, que o estudo que vai dizer para a gente uma associação de causa e efeito é um estudo de coorte. O estudo de caso controle não tem esse poder. Ele pode sugerir, mas ele não consegue bater o martelo. O estudo de coorte é muito mais fidedigno para isso. Então, mais estudos ainda são necessários para estabelecer uma relação bem definida de causa e efeito entre COVID-19 e as alterações retinianas. Era isso que eu tinha para falar hoje e muito obrigado.